E olha, começou hoje o ritual anual de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo vai até o dia 28 de abril e a Receita disse que só hoje, até agora há pouco, às 5 horas da tarde, mais de 287 mil declarações já tinham sido entregues. Quando começa esse período, é hora de juntar um informativo de rendimentos, comprovantes de pagamentos e receitas para fazer a declaração. A analista tributária Renata Pedroso já deixa tudo em ordem antes mesmo do prazo. Durante todo o ano, a gente já vai juntando a documentação, guardando as despesas que são dedutíveis, para a declaração de imposto de renda, como as despesas médicas, o pagamento de escola dos filhos, Durante todo o ano, então, a gente já vai fazendo o arquivo desses documentos para quando chegar no período de fazer a declaração, a gente já está com tudo isso arquivado. Ela faz de tudo para não cair na malha fina e entrega todos os documentos o quanto antes. Assim, ela recebe logo a restituição. Se tiver mais tranquilo, se a gente não tiver com nenhuma dívida, a gente guarda, Senão a gente tem que usar já para pagar alguma coisa que a gente precisa pagar. Basicamente, a declaração deve ser feita por quem teve rendimento maior que R$ 28.559,70 em 2016. Mas no site da Receita é possível encontrar a lista completa de quem deve declarar. O contador Celso Alves explica que os contribuintes podem declarar de forma completa ou simplificada. O próprio programa da Receita Federal vai sinalizar a opção ideal de acordo com as informações inseridas. A declaração completa, ela abate, eu posso lançar todos os abatimentos relativos a médicos, dentistas, despesas escolares, entre outras. A declaração simplificada, ela, entre aspas, ignora este valor relativo a essas despesas e considera como redutor 20% do valor do seu rendimento. O ideal é sempre fazer a declaração pela completa. No final, o programa da Receita Federal, ele te informa, olha, é mais vantajoso você fazer pela simplificada do que pela completa. Você vai restituir mais ou vai pagar menos. Então não é pegadinha, muita gente tem essa preocupação, mas não existe. O que existe realmente é uma adequação dos dois tipos de declaração e o próprio sistema fornece essa informação. A Receita Federal sugere que sejam feitos todos os lançamentos de pagamentos ocorridos durante o ano anterior, mas vale lembrar que nem todos os lançamentos são dedutíveis. Os valores que podem ser restituídos são de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, despesas com dependentes e também despesas com educação, sejam de escola, faculdade, curso lato sensu ou estrito sensu. Os dependentes das declarações podem ser cônjuge ou filhos com até 21 anos, mas no caso de serem universitários, até 24 anos. Se esse dependente, ao ferir rendimento, ele trabalhou em algum período durante o ano, além de você trazer essa base de gama de informações de despesas e de dependência, você também tem que trazer o rendimento e declarar o rendimento dele. Então precisa ser muito bem analisado, porque às vezes não vale a pena, porque o rendimento que ele teve vai aumentar o seu imposto devido e os abatimentos não serão tão interessantes como pode ser no fechamento da declaração apurar um imposto até maior. Uma novidade neste ano é a declaração de dependentes a partir dos 12 anos. Agora, quem fizer a declaração deve apresentar o CPF deles. Então foi uma regra que a Receita mudou, mas com efeitos retroativos. Então vale a dica, quem tem filhos acima de 12 anos não tem CPF, aconselho a correr e tirar. A expectativa é que a Receita Federal receba quase 30 milhões de declarações dos seus contribuintes. O prazo final se estende até o dia 28 de abril e a dica dos especialistas é que as declarações sejam feitas o quanto antes. As primeiras declarações entregues com restituição serão as primeiras que serão restituídas. Quem deixar para entregar lá em abril, nos últimos dias, vai com certeza estar nos últimos lotes. Bom, sobre esse assunto, a gente está aqui hoje recebendo Jéssica Thalita. Ela é especialista em questões fiscais. Vai tirar dúvidas suas sobre esse assunto, sobre como você pode preencher a declaração do imposto de renda. Você manda para a gente a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Jéssica, é muita coisa que há para se fazer numa declaração do imposto de renda, mas o programa
ele é autoexplicativo, né? Ele já ajuda a pessoa a fazer a sua declaração sem precisar pagar um contador, não é? Isso mesmo. E esse ano ainda tem a novidade que não vai precisar ter o ReceitaNet, que é um programa adicional da Receita Federal. Então é uma coisa a menos para o contribuinte se preocupar, né? Ele baixando o programa na Receita, que é bem autoexplicativo mesmo, ele consegue fazer o imposto de renda dele sem problema algum. Mesmo assim, surgem muitas dúvidas. Olha só, essa aqui é interessante. Cadê? Eu perdi aqui o nome dele. Aqui, ó, o Lucas Azevedo, de Campo Grande. Ele fala assim, olha, muita gente diz que o quanto antes enviar a declaração, melhor, porque você vai receber a restituição antes também, se houver restituição. Mas eu já vi especialistas dizerem, Jéssica, que deixar para o final também tem vantagem. Mas e aí, o que é melhor no fim das contas? Então, depende muito da pressa do contribuinte. De fato, existe uma fila de recebimento, né? Tem pessoas que têm prioridades, aposentados, pessoas com deficiência ou com algum problema de saúde. Elas vão receber primeiro essa restituição. Sim. Agora, as outras pessoas, né, que entregarem primeiro vão estar recebendo a partir do segundo lote, né? Depende muito da pressa dessa restituição. Às vezes a pessoa não tem muita pressa, ou pressa alguma. Então, ela pode estar utilizando até a última data de envio da declaração. Mas e aí, que vantagem ela teria? Porque Olha, dizem que a Receita paga com uma correção monetária. Mas o tempo é curto demais para render alguma coisa, não é? Na realidade, a atualização é pela tabela Selic. Uhum. Então, a atualização não é uma coisa assim que vale a pena esperar. Mesmo porque vai depender se você vai cair em malha, se vai pedir alguma retificação da sua declaração. Então, independente de você entregar primeiro ou depois, o importante é entregar corretamente, né? Com todas as informações que a Receita pede para o contribuinte. Claro. A Silvia é de Teresópolis, no Rio de Janeiro, mandou para cá a pergunta dela também. Ela disse que ganhou uma causa na justiça por danos materiais. E ela quer saber se ela tem que declarar esse dinheiro recebido também por danos materiais da justiça. Então, qualquer valor recebido acima de R$40 mil, mesmo que seja isento ou com tributação exclusiva na fonte, ele tem a obrigação de ser declarado. Acima dos 40 mil? Acima dos Se 40 for menos de mil. 40 Se mil que ela for recebeu, inferior a esse valor, não. Tá certo, tá respondido. A Adriana Lordão, de Caruaru, em Pernambuco, quer saber como fazer a declaração de um carro que teve perda total. Ela explicou pra gente aqui, o veículo dela era financiado, a seguradora pagou o valor do seguro, com o valor ela quitou o financiamento que tinha desse carro. E aí, como é que faz isso? Então, é bem simples. Na declaração de bens que ela fez o ano passado, ela vai trazer esse veículo para este ano. Situação em 31/12/2016, ela não vai colocar nenhum valor e na descrição do bem ela vai explicar o ocorrido. Caso ela tenha recebido algum valor, né, que sobrou, digamos, ela quitou e ainda ficou com alguma coisa, esse valor residual deve ser declarado em isentos e não tributados na aba específica, né, para esse valor. Sim, e me lembrei de uma coisa importante aqui, Jéssica, acho que é importante. A Receita, ela tem um cruzamento de dados muito grande. A cada ano aprimora mais isso aí. Então, qualquer esquecimento que a pessoa tenha no momento da declaração pode ocasionar algum problema para ela depois, porque a Receita vai cruzar os dados e, sei lá, a pessoa vendeu um carro e esqueceu de colocar ali, mas a pessoa que comprou declara, então vai gerar uma incongruência e a Receita vai atrás disso, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala para fazer a declaração com bastante atenção, é visando situações como essa. É muito importante vender um veículo, comprou ou um imóvel ou um rendimento, uma aplicação financeira, porque às vezes as pessoas esquecem que também tem que declarar as aplicações financeiras. A poupança não entra, a poupança é isenta, ou mesmo a poupança tem que entrar. Então, a poupança também entra. Tem uma aba específica para poupança no rendimentos isentos. E ela também deve ser declarada na declaração do imposto de renda. Quem é assalariado recebe da empresa aquele comprovante de rendimentos. Um autônomo, como é que ele faz para poder inserir os ganhos dele? Então, desde o ano passado, a Receita pede que se declarem rendimentos, né, recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os autônomos. Ele vai colocar os valores recebidos e a fonte pagadora. Se foi de pessoa física, o CPF, e se foi de pessoa jurídica, o CNPJ. Certo. O Odair Magalhães disse que os rendimentos do ano passado que ele teve não atingiram aquele valor mínimo para declaração, mas tem um valor pequeno que ele tem retido na fonte. O que ele pode fazer? Nesse caso, a retenção o obriga à declaração.
Ele vai ter que declarar, mesmo o valor sendo pequeno. Sim. E existe alguma vantagem que a pessoa tenha? Eu digo vantagem financeira, assim, ela não é obrigada a declarar, não está naquele limite que a Receita obriga. Mas ela tem alguma vantagem? Não, vou fazer a declaração mesmo assim, sem ser obrigatório. Então, primeiro ela tem que ver outros detalhes, porque às vezes a pessoa ela tem um rendimento que não a obriga, mas ela cai em alguma outra circunstância que possa estar obrigando ela a ter que declarar. Pessoas que têm bens a partir de 300 mil, né, com os valores dos imóveis, hoje é uma coisa muito comum, ela é obrigada a declarar, mesmo que a renda dela não chegue ao limite, né, não chegue ao teto que obrigue a declaração. Eu costumo falar para os clientes que procuram um escritório que o imposto de renda, ele pode ajudá-lo. Porque igual um autônomo, ele não tem como comprovar uma renda. Ele não tem como movimentar financeiramente, né, uma declaração, alguma coisa que comprove os rendimentos. Então, se ele declarar o imposto de renda, colocando o que ele teve de rendimento, o que ele teve de pagamentos, para ele isso é bom. Passa a ser um comprovante do que ele tem de rendimento durante o ano e serve de ferramenta para ele usar na parte financeira da vida dele, né? Sim, muito bem. Jéssica, apesar de as pessoas fazerem isso todo ano, sempre há dúvidas ainda. Talvez dúvidas até porque já caiu na malha fina antes, já teve problemas. Olha só, a pessoa não se identifica, mas diz que a filha, que tem 19 anos, já foi casada, hoje é divorciada e voltou a morar com a família. Mesmo depois de já ter sido casada e estar divorciada, ela continua sendo considerada dependente dos pais pela Receita? Uma vez que ela voltou para casa e está dentro da idade, né, que a Receita permite que seja dependente, ela pode sim ser dependente dos pais, mas tem que ver assim, se realmente ela, né, não tem uma receita, não tem uma renda, porque às vezes a pessoa volta a morar com o pai e com a mãe, mas continua tendo uma vida normal. Ela tem uma profissão e às vezes até também está obrigada a declarar imposto de renda. Sim. Né? Então, nessa circunstância, ela não poderia ser dependente. A renda que a pessoa tem, ela é definida por aquele valor que a Receita a cada ano estipula, né? Isso. Então, por exemplo, o marido tem a esposa, os dois trabalham, mas se um deles não recebe aquele patamar especificado, ele pode ser considerado um dependente. Sim, porém, se, digamos, o marido é obrigado a declarar o imposto de renda e a esposa não. Porém, a esposa tem renda. Essa renda dela vai compor o imposto de renda do marido. Ele inclui a renda dela. Exatamente, ela entra como dependente e a renda dela passa a compor o rendimento dele. Certo. O Cláudio de Ilhéus, ele diz que ele está na malha fina por causa de um erro, de um suposto erro na declaração. Ele diz, eu já levei toda a documentação provando que o erro não foi meu, o valor dos rendimentos tributáveis apareceu dobrado lá no sistema da Receita. Isso gerou um processo, mas a delegacia da Receita Federal, onde eu ingressei com isso, não julgou até hoje o meu caso. E aí, Jéssica, tá dentro do prazo? É normal acontecer isso? Não está dentro do prazo e não é normal. Ele vai ter que aguardar, porém ele pode estar fazendo uma reclamação na ouvidoria. Né? A Receita Federal também tem uma ouvidoria e ele pode estar colocando lá o prazo, né? Quando iniciou o processo, desde quando ele está aguardando. E geralmente eles dão um retorno sim. Demora uns 30 dias, mas eles dão um retorno. Ok. A Luciana, ela é de São Paulo, ela diz que tem uma microempresa que já está inativa, já tem mais de 10 anos. Ela diz que todo ano eu faço a minha declaração de inatividade, mas ouvi dizer que neste ano a Receita mudou isso. É verdade? Olha, depende do tipo jurídico dessa microempresa dela. Se ela tiver uma situação tributária, como todos conhecem, optante pelo Simples Nacional, a declaração continua normalmente. Porém, se ela não tem esse benefício do governo, a declaração de inatividade deixou de existir, passando a ter a obrigatoriedade da DCTF, que é uma outra declaração, né? Não que ela não tem mais uma obrigação, ela tem uma obrigação um pouquinho pior. Porque a declaração de inatividade, ela era feita no site, sem nenhum certificado, sem nenhuma burocracia. A DCTF, por sua vez, ela necessita de um pouco mais de especialidade. Ela tem que ter um certificado digital para poder fazer a transmissão e a pessoa precisa ter um pouco mais de conhecimento na declaração para poder estar transmitindo. Então, nesse caso, é melhor procurar um especialista para não correr o risco de ter uma multa ou ter o CNPJ cassado, problemas no próprio CPF da pessoa que é responsável pela pessoa jurídica. Sim. O Wellington é de São Paulo, ele fala o seguinte, eu recebo aluguel já faz alguns anos, mas eu nunca declarei. Posso ter problemas? Então, o aluguel é um dos rendimentos obrigados a ser declarado no imposto de renda pessoa física, né?
O correto seria ele retificar os últimos 5 anos, que é o que é passivo de fiscalização pela Receita Federal, e incluir o recebimento do aluguel, né? Esse é o correto a ser feito. Como é que faz essa retificação de 5 anos passados? Então, cada ano, a partir desse ano, nós vamos ter um único programa que vai ser atualizado por dentro do programa mesmo. Porém, os anos anteriores, para cada ano calendário, existia uma declaração. Sim. E tem que ser baixada Tem que baixar de cada programa ano. de cada ano. Isso, para poder fazer cada retificação. Olha só, Jéssica, a Maria Gilma, ela disse que ela pagava a faculdade da filha dela até a metade do ano passado, mas aí a filha se casou, então agora passou a ser responsabilidade dela e do marido. Mas ela pergunta, mantenho minha filha como minha dependente na declaração desse ano? Então, vai depender do que a filha vai fazer. Ela vai passar a ser dependente do marido? Porque se o marido declarar essa filha, né, como dependente, ela já não pode mais declarar, né? Agora, se a filha ficou acordado que a filha foi dependente no ano de 2016 da mãe e vai ser do marido só a partir de 2017, acredito que ela não tenha problema. Então tá, se combinar com o genro, ela coloca a filha na declaração deste ano. O Cristiano da Lapa pergunta o seguinte, quem contribui para o INSS do cônjuge como autônomo, pode declarar essa contribuição na declaração? Então, se o cônjuge for dependente, né, declarado no imposto de renda, sim. Existe uma aba em pagamentos específico para contribuição do INSS. Isso acarreta algum tipo de restituição? Não. Não, né? É só a Não, declaração não. É mesmo. só a Ele declaração não mesmo. tem como restituir do pagamento. os pagamentos do INSS. O Pedro Henrique é de Ibirá, em São Paulo, manda para cá uma pergunta interessante, hein? Como é que eu declaro um valor que eu emprestei para um amigo? É engraçado, né? Mas existe um cenário para isso. Ele pode declarar em bens, acredito que é o número 51, créditos. Ele vai explicar a situação, quanto foi emprestado, o nome e o CPF de quem ele emprestou. Olha só que coisa interessante. Aí fica, a Receita pensa em tudo mesmo, né? Para não haver falhas. Essa aqui me deixou intrigado também. Eu vou fazer para você ver se a gente consegue esclarecer. A Valdeci Rodrigues diz que tem um clube de mães na igreja dela. O clube já está inativo, tem 10 anos, mas ela faz a declaração do imposto de renda todo ano. Esse ano ela enviou e teve uma informação de que tem que declarar uma tal de, e ela escreve aqui entre aspas, GFIP. Quero saber uma explicação para isso, não sei o que é isso. Na realidade, essa declaração ela é trabalhista. Nesse caso, ela está falando de uma pessoa jurídica. Ela faz a declaração inativa dessa pessoa jurídica. Porém, a CFIP ela é uma declaração mensal. Todas as empresas que possuem funcionário ou possuíram, elas têm que declarar. Uma vez que ela nunca teve funcionário, ela tem que fazer uma única declaração de CFIP, que é a sem movimento. Sim. E essa declaração desobriga as demais, né? Aí ela não vai mais ter problema, a não ser que ela venha a trabalhar novamente com o CNPJ. Aí ela volta a ter obrigatoriedade mensal. Jéssica, a gente já não tem tempo, mas a última aqui, acabou de chegar. Quem não declara o imposto de renda, sendo obrigado a fazer, pode ser preso? Preso eu não digo, mas recebe multa e provavelmente em 2 anos vai ter o CPF cancelado. Vai ter muitos problemas. Vai ter irregularidade. Jéssica, obrigado pela sua participação com a gente, esclarecendo dúvidas aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Professor Carlos Eduardo também, agradeço muito pela colaboração outra vez. Mais uma vez eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa noite. E a você de casa também, a gente agradece pela participação, pela companhia. O jornal chega ao fim hoje, na verdade é o último da semana. Amanhã tem resumo semanal às 2h30 da tarde. Na segunda a gente volta ao vivo, 7 horas da noite. Desejo um bom fim de semana para você desde já e boa noite também. Tchau, tchau.